Se eu fosse um animal selvagem, que tipo de animal eu seria? Um macaco ou um koala? Então sim, aquele momento de macaco ou koala parece muito menos fofo agora porque, olhando para trás, os fãs estão convencidos de que Selena Gomez já estava percebendo que algo estava errado com Benny Blanco. E em vez de manter os rumores de traição em privado, ela respondeu de uma forma que fez as pessoas ampliarem cada palavra. E a parte que realmente desencadeou isso, a linha exata que ela soltou que os fãs acreditam ser um ataque direto a ele. Em abril de 2026, um tweet apareceu na linha do tempo de milhões de pessoas. Foi postado por uma conta chamada Obscrave e dizia clara e sem qualificação que Benny Blanco e Selena Gomez estavam se divorciando. A especulação começou quando uma conta no X sob o nome Obscrave afirmou que Benny Blanco e Selena Gomez estariam se divorciando. Acompanhado por uma foto do casal, a postagem se espalhou rapidamente. Dentro de horas, Reportedly cruzou 2,3 milhões de visualizações, 90 comentários e 11 mil curtidas, com usuários em toda a parte perguntando se era real e outros afirmando que sempre souberam que algo estava errado. A postagem parecia legítima. A marca da conta, seu nome, sua formatação, tudo parecia vir de um grande veículo de notícias de entretenimento. A marca da conta espelha closely a popular página de notícias de entretenimento Popcrave, o que é precisamente o que causou tanta confusão. A similaridade visual entre Obscrave e Popcrave foi o suficiente para enganar centenas de milhares de pessoas que viram a postagem de passagem, scrollaram muito rápido ou não se deram ao trabalho de clicar no perfil. E em questão de horas, a história tinha vida própria. Então veio a segunda onda. O frenesi começou quando um print começou a circular no X e Instagram, supostamente mostrando uma história postada e rapidamente deletada por Selena Gomez. A imagem parecia mostrar a própria Selena confirmando que seu casamento havia terminado. Era uma história do Instagram baseada em texto e parecia uma mensagem pessoal da própria conta verificada da cantora. O print dizia: apenas esclarecendo as coisas.
Estou solteira. Sem drama. Sem história oculta, apenas focando em mim mesma e minha paz por enquanto. O suposto post dizia, apenas esclarecendo as coisas. Estou solteira, sem drama, sem história oculta, apenas focando em mim mesma e minha paz por enquanto. Foi composto no estilo de Selena, discreto, pessoal, calmo e para qualquer um que tivesse estado observando esta mulher navegando pela mágoa em público por mais de uma década, parecia completamente plausível. Dentro de horas, a imagem estava sendo tratada como prova de que Gomes e Blanco tinham se separado. Apesar de nenhuma confirmação do casal ou seus representantes, as pessoas estavam repostando com comentários, costurando em vídeos do TikTok e threads em análises do Twitter. Os fãs já tinham escrito suas narrativas. Alguns disseram que viram as rachaduras há meses. Outros choraram. Outros disseram que avisaram a todos que isso aconteceria. Mas a história não parou em um rompimento. Acelerou para algo mais sombrio. Um tweet viral separado empurrou a história adiante, afirmando que o casal estava lidando com problemas conjugais. Depois que Selena Gomez supostamente pegou Benny Blanco traindo-a com outra celebridade. Esta nova alegação afirmava que o rompimento não era simplesmente uma questão de se afastarem. Era traição e a internet devorou. Um post viral de um usuário do ISIS afirmava, alegadamente, a atriz Selena Gomez e seu marido Benny Blanco estão passando por um problema conjugal. É reportado que Selena Gomez pegou Benny Blanco traindo através de textos que viu com outra celebridade que ainda não foi confirmada. O post continuou afirmando que fontes próximas ao casal revelaram que Selena tinha se mudado de sua casa compartilhada em Los Angeles e se mudado para seu próprio apartamento na Califórnia. O post reportedly ganhou mais de 1,2 milhão de visualizações e recebeu numerosos comentários online com muitos usuários acreditando no rumor. Rumores surgiram online sobre os alegados problemas conjugais do casal, afirmando que tinham passado por um período difícil em seu casamento de 7 meses,
quando a cantora do Sunset Boulevard pegou seu marido traindo com outra celebridade após ver seus textos. Também foi alegado que apenas os assassinos no edifício da atriz tinham deixado sua casa conjugal em Los Angeles e tinha se mudado de volta para seu apartamento anterior. Esse era um post de paródia, uma história falsa do Instagram e um tweet anônimo sem source nenhum. E dentro de um único ciclo de notícias, milhões de pessoas acreditavam que Benny Blanco tinha traído Selena Gomez e que ela tinha destruído o casamento até ao chão. Mas nenhuma dessas pessoas fez a pergunta mais importante: de onde esta história realmente veio? Porque se tivessem, a resposta teria sido profundamente insatisfatória. Um olhar mais atento para a conta Upscrave revela que sua bio a descreve explicitamente como uma página de paródia. Craving Ups Culture Parody Account Not Affiliated with Popcrave. Esse disclaimer sinaliza que não é uma fonte legítima de notícias de entretenimento. O ponto de origem inteiro da história do divórcio era uma conta de brincadeira, não uma redação, não uma fonte do TMZ, não um vazamento de um assessor, uma página de paródia com um nome projetado para parecer algo que não era. E o print? A redação tem todas as marcas de uma conta de fã especulativa. Em vez de uma redação, depende pesadamente da palavra alegadamente, não oferece datas, nenhuma corroboração e nenhuma tentativa de verificar a existência da história original do Instagram. Crucialmente, a imagem circulante da história é um print estático sem gravação de tela ou metadata de suporte, tornando impossível autenticar do lado de fora. Na ausência de evidência, a internet tinha escrito um roteiro inteiro. Selena era a mulher lesada. Benny era o traidor. A celebridade sem nome era a vilã. E o casamento estava morto. Tudo isso. Cada thread foi fiado do ar fino. Mas aqui está a coisa sobre incêndios florestais. Eles não começam apenas com uma faísca. Eles precisam de combustível. E este rumor em particular tinha uma floresta inteira de Tinder seco esperando por ele.
para entender por que tantas pessoas estavam prontas e, em alguns casos, ansiosas para acreditar que Benny Blanco tinha traído Selena Gomez, você precisa entender os anos de dúvida, ceticismo e até hostilidade aberta que a internet já tinha direcionado para seu relacionamento. Porque esta não era uma história que veio do nada. Aterrou em um mundo onde milhões de pessoas tinham passado anos assistindo a vida amorosa de Selena Gomez se desenrolar em público. Eles tinham opiniões. Eles tinham previsões. E muitos deles já tinham decidido que Benny Blanco nunca seria bom o suficiente. Então, para realmente entender a explosão, precisamos voltar aonde esta história realmente começa. Não em abril de 2026, não com uma conta de paródia ou um print falso, mas em 2015 em um estúdio de gravação onde duas pessoas que não se apaixonariam por outros 8 anos primeiro cruzaram caminhos. O marido e esposa recém-cunhados originalmente se vincularam sobre seu amor compartilhado de música, colaborando em faixas já em 2015. Selena Gomez estava aproveitando o impulso de seu segundo álbum solo de estúdio, Revival. Benny Blanco era já um dos produtores mais procurados da indústria. Um criador de sucesso que tinha moldado registros para Ed Sheeran, Katy Perry, Oli, Kesha, Britney Spears e notavelmente Justin Bieber. Em 2015, Gomez lançou seu segundo álbum de estúdio, Revival. Para esse projeto, Blanco foi creditado como produtor em várias músicas como Kill Me With Kindness e Same Old Love. O relacionamento profissional era eficiente, duas pessoas na mesma máquina fazendo seus trabalhos. Não havia romance, sem rumores, sem buço sussurrado do tabloide. Eles eram colegas e na maioria da década seguinte, é exatamente o que eles permaneceram. Em uma entrevista de abril de 2024 no The Morning Mashup da Sirius XM, Blanco revelou que ele e Gomez tinham ambos esquecido de um encontro de muito tempo que ocorreu durante os estágios iniciais da carreira musical de Gomez. Na época,
Ela estava se preparando para trabalhar em seu debut de 2009 com sua banda Selena Gomez and the Sun depois de ganhar fama em 2007 no Wizards of Waverly Place da Disney. Sua mãe apenas me lembrou disso. Ele confessou, eu nem mesmo me lembrava disso. Nós dois nos conhecemos quase 17 anos atrás, quando ela estava apenas começando na música. Eu era um de seus primeiros grandes encontros, bem quando ela estava deixando a Disney para fazer sua própria música. Nenhum de nós se lembrava do encontro, mas sua mãe se lembrava e estava apenas como: sim, vocês tinham 18 anos. E todos estavam como: você não consegue um encontro com Benny Blanco. E isso era no início bem de sua carreira. Levaria quase uma década e meia desde aquele primeiro encontro esquecido para algo mudar. Em 2019, Blanco e Gomes colaboraram em I Can't Get Enough, que também apresentava J Balvin e Danny. A faixa era pop, era divertida e no videoclipe eles dançavam em uma cama gigante juntos. Mas ainda não havia faísca, pelo menos não uma que qualquer um deles reconhecesse na época. O relacionamento entre Selena e Benny permanecia enterrado sob camadas de amizade, cortesia profissional e as distrações de suas vidas separadas. Observando que tinham sido amigos por quase uma década, Blanco disse que não reconheceu imediatamente a faísca romântica entre ele e Gomes até um dia, no meio de uma sessão de gravação. Eu era o último a saber. Ele disse: é loucura como seu parceiro poderia estar sentado ali o tempo todo, bem na frente de seus olhos, e você nem percebe, e então você tem aquele momento ingênuo onde você está tipo: espera, estou apaixonado. No momento em que ambos perceberam que tinha estado na frente deles por anos, era o verão de 2023. A amizade se transformou em algo mais, em um estúdio de gravação como tantas histórias de amor e música fazem. O Outlet reportou que Gomes e Blanco começaram a namorar oficialmente em junho de 2023. E pelos próximos 6 meses, eles mantiveram tudo em silêncio. Enquanto 2023 trouxe vários rumores de namoro relacionados a Gomes,
incluindo Zayn Malik e o Chainsmokers Drew Taggart. Eles todos acabaram sendo infrutíferos com a fundadora da Rare Beauty, confirmando seu status de solteira várias vezes com posts engraçados nas redes sociais. Ela até lançou uma música chamada Single Soon naquele verão, que se apropriava completamente da alegria despreocupada de não estar presa a ninguém. 4 anos após sua colaboração de 2019, os dois se reuniram quando Blanco coproduziu o single Dentembre Cup de 2023 de Gomes Soon, onde ela orgulhosamente declara seu status de relacionamento solo. Apesar do que ela estava pregando na faixa, ela já estava secretamente namorando Blanco na época. Durante esta fase secreta, Benny compareceu ao inaugural Rare Impact Fund Benefit de Selena em outubro de 2023, um evento de caridade dedicado à saúde mental de jovens. Em outubro de 2023, Gomes hospedou seu inaugural Rare Impact Fund Benefit. E adivinhe quem estava na lista de convidados? Um Benny Blanco. E embora não tivesse ainda tornado público seu relacionamento na época, o casal já era um item nesse ponto. Blanco secretamente apoiou Gomes ao participar do primeiro Rare Boot de sua linha de maquiagens Rare Impact Fund Benefit. No entanto, ele fingia andar solo, não posando com Gomes no tapete vermelho ou dentro do evento. Eles estavam se escondendo à vista de todos. 2 pessoas na mesma sala em eventos iguais, conhecidas de todos como amigas. E ninguém suspeitava de nada até dezembro de 2023, quando o segredo parou de ser um segredo. Começou com a internet fazendo o que a internet faz. Os fãs notaram Selena Gomez curtindo posts de Benny Blanco no Instagram um pouco demais frequentemente. Eles notaram que ela compartilhava seu anúncio de livro de receitas em sua história. Eles notaram a forma como ela comentava em seu conteúdo. E quando uma conta de fã postou um rumor de que os dois estavam namorando, Selena Gomez não se esquivou. A cantora de 31 anos confirmou seu relacionamento com o compositor em resposta a um post de Pop Faction que alegava que os dois estavam namorando fatos. Ela comentou abaixo de um post do Instagram agora deletado de uma conta de fã que lia:
Selena Gomez é botada namorando o produtor Benny Blanco, confirmando que ele é de fato seu novo homem. Ele é meu absoluto tudo no meu coração. Ela comentou em um post do Instagram, desde então deletado de uma conta de fã antes de responder a outros comentadores. Eu não entendo se você realmente se importa comigo. Isto é minha felicidade. Se você não, sinta-se à vontade para dizer o que quiser, mas eu nunca vou permitir que suas palavras guiem minha vida. Estou pronta. Se você não pode me aceitar em minha felicidade, então não esteja em minha vida em tudo. Essa resposta te dizia tudo o que você precisava saber sobre o que estava vindo. Porque quando Selena Gomez confirmou seu relacionamento com Benny Blanco, a internet não celebrou. Atacou. O contragolpe foi imediato e vicioso. Os fãs que tinham assistido Selena navegar seu relacionamento de alto perfil on and off com Justin Bieber por anos tinham construído uma imagem em suas mentes de com quem ela deveria acabar. Benny Blanco não se encaixava nessa imagem. Ele não era uma estrela pop. Ele não era convencionalmente atraente da forma que a internet exige de homens que namoram mulheres como Selena Gomez. Após o anúncio, os fãs foram rápidos em sombrear a atriz apenas assassinos no edifício por namorar Blanco. Mas a estrela amigavelmente defendeu seu novo amor dos trolls, dizendo que ele é ainda melhor do que qualquer um com quem já estive. Fatos. A internet tinha decidido sem conhecer o homem que ele era inferior a ela. Sessões de comentários inundadas com crueldade zombando de sua aparência, questionando sua worthiness e exigindo que Selena fizesse melhor. De vídeos virais do Benny um filter de selfie a fãs questionando sua compatibilidade, o comentário da internet se tornou mais crítico. Alguns fãs até pediram a Selena para encontrar alguém melhor seguindo controvérsias virais. E isto é contexto essencial para tudo que vem depois. Porque o rumor de traição não aterrou em um vácuo. Aterrou em um mundo onde milhões de pessoas já tinham decidido que este relacionamento era um engano.
Um mundo onde cada clipe, cada foto e cada aparência pública era escrutinizada por prova de que Selena merecia mais. Mas por 6 meses, de junho de 2023 a dezembro de 2023, o casal tinha vivido em uma bolha, e uma vez que aquela bolha estourou, eles se moveram rápido. Gomes e Blanco tocaram em 2024 juntos. Baseado em uma foto do casal, o Perder Você para Me Amar da cantora compartilhou em sua história do Instagram durante o fim de semana de Ano Novo. No Snap, o produtor do Semente envolve seus braços ao redor de Gomes e parece beijá-la. Em 3 de janeiro de 2024, eles fizeram sua primeira aparição pública juntos, sentando-se na lateral de um jogo de Los Angeles Lakers. Quando os Lakers enfrentavam o Miami Heat, o casal foi visto se aconchegando um ao lado do outro e compartilhando várias risadas. Os paparazzi comeram. As fotos viajaram para todos os lugares. Era o debut público oficial e, por um breve momento cintilante, a narrativa se deslocou. As pessoas viram as fotos, viram a linguagem corporal e amoleceram. Então vieram os Golden Globes. Apenas 4 dias depois, logo após o 2024 Golden Globes terminar, Gomes compartilhou uma foto em sua história do Instagram dela, beijando Blanco no que parecia ser um quarto de armazenamento nos bastidores. A atriz-cantora ainda estava em seu vestido Giorgio Armani carmesim enquanto o engenheiro de música pop estava usando uma jaqueta de terno e colares de ouro. E mesmo que Gomes tenha perdido por melhor performance de TV, ela definitivamente saiu se sentindo como um vencedor aquela noite. Selena legendou a foto nos bastidores com 2 palavras: "Eu ganhei". E a internet por uma noite concordou com ela, mas a lua de mel não duraria. A crítica continuou a construir, alimentada por um tipo específico e implacável de cultura de internet que exige que celebridades performem suas histórias de amor nos termos do público. Cada aparição pública gerou novas rodadas de comentários. Cada interação foi analisada
E cada momento em que Benny Blanco não atendeu aos padrões não ditos da internet do que um homem namorando Selena Gomez deveria parecer ou agir se tornou munição. O produtor musical premiado veio sob fogo depois que um clipe ressurgido dele e Selena veio à tona online, mostrando ela permitindo que ele entrasse em um carro antes dela, mostrando uma espécie de inversão de papéis em seu relacionamento. A internet acabou fazendo um deep dive, encontrando várias instâncias onde a mesma coisa acontecia entre o casal, e muitos começaram a criticar Benny, de mim seu comportamento em chivalrous. Os clipes ficaram virais, e com cada momento viral, a oposição ficou mais alta. Mas Selena Gomez não estava ouvindo. Ou se estava, não se importava. Ela descreveu o relacionamento como o mais seguro que ela já tinha sentido. Ela descreveu seu relacionamento como adorável e enfatizou o senso de segurança que ela sente com ele. Sem entrar em muitos detalhes, acho que é realmente importante conhecer alguém que te respeita, ela disse. E acho que é muito bom também se apoiar em alguém que entende o mundo em que vivo. Mas eu teria que dizer que em geral é o mais seguro que eu me sinto e tem sido muito adorável e eu só cresci através disso. Então é incrível. Essa palavra mais segura continuava aparecendo. Não há mais excitante, não há mais glamourosa, segura. E para uma mulher que tinha passado anos em um dos relacionamentos de celebridade mais escrutinizados e tumultuados de sua geração, segura era tudo. A pergunta que a internet nunca fez era se sua opinião importava. Para Selena, a resposta era claramente não. E conforme 2024 se transformava em 2025, essa resposta se tornou permanente. Em dezembro de 2024, Selena Gomez compartilhou a notícia que parou cada conversa em seus rastros. Em dezembro de 2024, Gomez anunciou seu noivado com Blanco em um post do Instagram, compartilhando fotos, mostrando o anel e sorrindo de orelha a orelha com seu arco. Ela legendou Carrossel. For ver começa agora. Esse post ficou viral e foi curtido mais de 10 milhões de vezes. O anel do noivado, o sorriso radiante, a legenda.
Foi um fim a cada debate da internet sobre se este relacionamento era real, se duraria, se Benny era digno. Selena Gomez tinha escolhido e a escolha era final. Em março de 2025, o casal lançou um projeto de música colaborativa, E Said Love You First, que literalmente documentava sua jornada, uma história de amor contada através de música por duas pessoas que tinham se conhecido em um estúdio e se apaixonado em um estúdio. Era poético, deliberado e profundamente pessoal. Em 27 de setembro de 2025, eles se casaram em uma cerimônia íntima na Califórnia com amigos e celebridades presentes. A cerimônia foi realizada em Santa Bárbara, longe do barulho de Los Angeles, escondida em um cenário que combinava com o relacionamento em si. Privado, caloroso e deliberadamente discreto, tendo a presença de Taylor Swift, Steve Martin e Ed Sheeran, e oficializado por Lil Dicky. A cerimônia aconteceu 2 anos após o casal começar a namorar. Não foi um espetáculo de Hollywood. O casal, que se casou em setembro de 2025, manteve as coisas relativamente low-key. Nenhum espetáculo de Hollywood exagerado, apenas uma cerimônia privada e um relacionamento que foi descrito como firme de apoio. Esta era uma escolha consciente. Selena e Benny queriam algo pequeno, algo real, algo que lhes pertencia e às pessoas que amavam, não ao público. Foi um eco dos primeiros 6 meses de seu relacionamento, quando ninguém sabia que eles estavam juntos. Taylor Swift, possivelmente a mulher mais famosa do planeta, estava lá. Steve Martin, co-estrela de Selena e mentor de Apenas Assassinos no Edifício, estava lá. Ed Sheeran, um dos colaboradores mais próximos de Benny, estava lá. E Lil Dicky, que mais tarde co-hospedaria um podcast com Benny, estava na frente e os casou. Era um círculo interno, um aperto. Mas para Selena, o casamento carregava um peso que ia além da cerimônia em si. A atriz de Apenas Assassinos no Edifício estava falando na conferência As Mulheres Mais Poderosas da Fortune lá atrás em outubro, quando ela se abriu sobre suas ansiedades de relacionamento, tendo sido aberta sobre saúde mental.
Gomes explicou que quando algo ótimo acontece em sua vida, ela então espera que algo ruim aconteça depois. Eu de alguma forma estava sozinha no mundo. Gomes explicou. Eu estava sozinha por 5 anos antes de nós nos juntarmos. E acho que isso realmente me ajudou a apreciar alguém como Ben. Ele fica tão estranho comigo dizendo isso, mas genuinamente 10 anos atrás, eu não estava em um espaço em minha vida onde eu poderia ter aceito o tipo de paciência, o tipo de amor incondicional que ele me dá. Gomes também deu mais de uma visão do que ela estava pensando em seu dia de casamento, conforme ela admitiu que soluçou muito em seguida, não lágrimas de tristeza. Lágrimas nascidas da colisão de felicidade e medo. O medo de que algo tão bom pudesse ser tirado, que o padrão de sua vida, a alegria seguida de devastação se repetisse. Ela chorou porque era feliz, e ela chorou porque ser feliz para Selena Gomez nunca foi descomplicado. Benny, por sua parte, entendeu o peso do que tinham. Ele confessou algumas de suas próprias batalhas internas, conforme ele diz que às vezes ele fica tão assustado de que ela apenas vá acordar e estar tipo, o quê? Não. Mas ele riu conforme disse isso e Gomes o tranquilizou. Você está preso comigo. A vulnerabilidade era crua. Aqui estava uma das maiores estrelas pop do planeta e um produtor dos bastidores, casados, aterrorizados à sua maneira, mas se sustentando. O público viu uma história de amor, mas a realidade privada era duas pessoas que sabiam exatamente como a felicidade poderia ser frágil e que estavam escolhendo-a mesmo assim. Depois do casamento, a energia de recém-casados era visível em todo lugar. A revista Elle reportou em 6 de abril de 2026 que Selena Gomez postou fotos íntimas de sua vida de recém-casada, mostrando momentos diários com Benny Blanco. Ela compartilhou vislumbres de suas rotinas, cozinhando juntos, rindo juntos, vivendo naquele espaço doméstico tranquilo que o público raramente consegue ver. Em um post recente do Instagram, Gomes compartilhou múltiplas fotos com Blanco legendadas simplesmente Senhora Blanco. Um post que permanece visível em sua conta verificada.
Em março de 2026, Selena postou uma homenagem de aniversário para Benny que era simples e direta. Ela dedicou um post de março a Blanco para seu aniversário, escrevendo: "Feliz aniversário, meu amor. Eu te amo com todo o meu coração." Não havia legendas elaboradas, não havia justificativas defensivas, não havia crítica de críticos. Apenas uma esposa dizendo a seu marido que o amava. E para qualquer um prestando atenção, essa consistência contava uma história muito mais compelling do que qualquer rumor. Mas a internet não estava prestando atenção aos momentos tranquilos. Ainda estava dissecando, ainda procurando por evidência de que o relacionamento estava errado. Os vídeos virais continuavam circulando. Clipes antigos de Benny foram reembalados, remixados e recompartilhados com música dramática e legendas apontadas. Os clipes circulantes usaram música dramática e legendas para sugerir diferenças emocionais no comportamento de Blanco ao longo do tempo. Estes vídeos de forma curta amplificaram uma narrativa de contraste que alcançou um público amplo através de algoritmos orientados pelo engagement. A tendência destaca como o conteúdo mais antigo pode ser reinterpretado em novos contextos, particularmente em plataformas onde edição de forma curta encoraja framing emocional sobre precisão factual. Neste caso, clipes ressurgidos foram reembalados em uma narrativa que se moveu além do contexto original do material, alimentando especulação mais ampla sobre relacionamentos de celebridade. Então veio o incidente dos pés sujos. No início de 2026, o primeiro episódio do novo podcast de Benny Blanco caiu, co-hospedado com Lil Dicky. E durante aquele episódio de debut, algo aconteceu que transformou Benny em um meme e não o tipo lisonjeiro. A reação online ao momento de Gomes beijando o dedo do pé durante sua aparição no podcast foi brutal. Os espectadores pegaram no X, antigo Twitter, para ventilar seu desconforto, com alguns comentários rapidamente ficando virais. Selena tinha aparecido como convidada e durante a gravação ela se inclinou e beijou o pé de Benny.
Era um gesto playful e íntimo entre um casal casado, mas o clipe foi arrancado do contexto, isolado e espalhado por cada plataforma imaginável. Blanco disse: "Eu quero beijá-la e pular seus ossos o tempo todo. Então, para assistir a ela apenas beijar meu dedão do pé realmente fez meu dia." Para Benny, era um momento de afeição da mulher que ele adorava. Para a internet, era evidência de algo degradante. Os comentários eram viciosos. As pessoas chamaram de nojento. Eles questionaram o julgamento de Selena. Eles zombaram da higiene de Benny com forma crítica contra ele se montava seguindo o episódio piloto de seu podcast. Blanco levou sua defesa para a TV de tarde. Aparecendo no Jimmy Kimmel Live, ele abordou a controvérsia dos pés sujos frente a frente. O contragolpe não era apenas sobre um beijo no pé. Era a culminação de anos de hostilidade ciumenta em relação a um homem que a internet nunca tinha aceitado. Cada peça de munição tinha sido estocada. Os clipes da porta do carro, o comportamento em Chival Rojo, a aparência não convencional, e agora os pés sujos. Cada incidente em si era trivial. Juntos, formavam um retrato de um homem que o público tinha decidido que era indigno de Selena Gomez. Um dia, depois que os pés sujos de Blancos parqueou conversa generalizada, Gomes compartilhou um vídeo playful em sua história do Instagram mostrando o casal rindo junto em um parque antes dela se inclinar para beijá-lo. De acordo com o Blast, ela legendou o clipe escrevendo que ela cai mais e mais apaixonada por ele cada dia. O post sugeriu que a crítica tinha feito pouco para abalar seu vínculo. Mesmo conforme o comentário online crescia mais alto, este padrão se repetiu uma e outra vez. A internet atacaria. Selena responderia não com raiva, não com defensiva, mas com afeição. Ela o beijava mais forte. Ela postava sobre ele mais. Ela se chamava de Senhora Blanco com óbvio orgulho.
Quanto mais alto o barulho, mais a perto ela se agarrava. E então havia momentos que quebravam através do barulho inteiramente. Em março de 2025, Benny e Selena se sentaram com J. Chat para uma entrevista de podcast que ficou viral por todas as razões certas. O podcast J. Chat feature do casal discutindo seu relacionamento abertamente. De acordo com Elephant Journal, a entrevista chocaste numerosas bandeiras verdes de relacionamento, particularmente o estilo de comunicação respeitoso de Benny. Benny explicou: "Eu vou tentar acalmar porque eu queria estar naquela situação onde estamos ambos chateados com algo." Ele continuou: "Acho que você escuta e você diz tipo, ok, às vezes vou dizer, vamos não deixar chegar ali. Vamos apenas F."